Como eu afirmei para vocês no finalzinho do vídeo anterior, nós vamos continuar exatamente de onde paramos. E aí vamos falar então dos paralelepípedos. O que é um paralelepípedo? Ele é um prisma quadrangular, ou seja, tem um quadrilátero na base, mas um quadrilátero específico. Ele não pode ser um trapézio. Ele tem que ser um paralelogramo, ok? Se a base for um paralelogramo, então ele é chamado de paralelepípedo, que pode ser oblíquo, pode ser reto, pode ser até regular, né? Quem seria o polígono regular na base? Um quadrado. Então, se a base for um quadrado, né? Vamos anotar isso aqui, ó. Base quadrada. Se a base for um quadrado, já é um paralelepípedo regular. Dentro dos paralelepípedos regulares, a gente vai ver um paralelepípedo ainda mais especial, que além dele ser quadrado, a sua altura é igual à aresta da base, ou a aresta lateral é igual à aresta da base, ou seja, todas as arestas são iguais, que é o cubo. Né? Nem todo paralelepípedo regular é um cubo, porque eu posso ter um quadrado na base e uma altura muito maior que a base, ou muito menor que a base. Sem problema. Mas, se eu tiver as arestas da base iguais à aresta lateral, então eu vou ter um cubo. Tá bom? Vamos lá. Quando eu falo de paralelepípedo, tem um elemento que é bem legal, que é bem importante, que é a diagonal do paralelepípedo. Né? No cubo aqui, ó, por exemplo, eu posso ligar esse vértice pela diagonal dele com aquele vértice lá. Aqui eu posso ligar esse vértice aqui, ó, com esse aqui. Eu não vou falar tanto de paralelepípedos oblíquos, vou focar mais nos retos, são os que aparecem mais. Então, no paralelepípedo reto ou paralelepípedo retângulo, tá? Além dele ser reto, a base dele é um retângulo, tá? Esses aqui são os paralelepípedos mais importantes. Base retângulo e ele é reto, né? Ele não é oblíquo. Então, a diagonal, né, que vai ser esse segmento que vai de um vértice de uma face até o vértice da outra face, que não tem ali conexão, né? Não pertencem à mesma face. Então, ó, tá bem oposto, né? Então, não pode ser do D' para o A, porque eles estão numa face, nem do D' para o C, porque eles estão numa face, né? Então, tem que ser do D' para o B, que não pertencem a uma mesma face. Se ele for então retângulo, eu posso encontrar isso em função das dimensões A, B e C do paralelepípedo. Por quê? É a festa do Pitágoras, né? Olha quanto triângulo retângulo aparece aqui. Aqui embaixo a gente vê o triângulo ABD, que vai me ajudar a calcular aqui a diagonal da face, que é F. E depois eu tenho mais um triângulo retângulo D'DB, que vai me ajudar a calcular a diagonal Dzinho do meu paralelepípedo inteiro. Então, fazendo Pitágoras aqui no primeiro triângulo que eu falei, hipotenusa f ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. No segundo triângulo, a diagonal d ao quadrado é igual a f ao quadrado mais c ao quadrado, né? Lembrando que lá está o c, aqui está o b. Tá? Logo, a diagonal de um paralelepípedo, ela é ela ao quadrado, né, diagonal ao quadrado, é a soma dos quadrados das três dimensões. Comprimento ao quadrado mais largura ao quadrado mais altura ao quadrado é igual ao quadrado da diagonal. Então essa é uma maneira bem prática de calcular a diagonal de um paralelepípedo. Tá, mas e se todas as dimensões são congruentes, né? Se comprimento, largura e altura são iguais? Opa, aí eu estou falando do cubo. Aí seria a ao quadrado mais a ao quadrado mais a ao quadrado. E aí no cubo, 3a ao quadrado, eu posso tirar o quadrado e escrever que a diagonal é igual a aresta raiz de 3. Beleza? Bem relevante isso, pessoal. Essa é uma informação que vale a pena você lembrar, tá bom? Vamos usar isso daí, né? Vamos fazer um exercíciozinho. Calcule a medida da diagonal do paralelepípedo ao lado. Então, suas dimensões são 3, 4 e 5. Aí você falou, opa, um triângulo pitagórico. Não, não tem nada a ver. É comprimento, largura e altura, não é cateto, cateto e hipotenusa. Tá bom? Você vai jogar isso aí naquela ideia. Vai pegar o 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, vai dar a diagonal ao quadrado. Aqui vai dar 25, 16 e 9. Somou tudo, dá 50. Tira a raiz quadrada. Lógico, 50 não tem raiz exata.
Então você vai fatorar. É 2 vezes 25. Então, raiz de 25 é 5 e o 2 fica na raiz. Então, 5 raiz quadrada de 2 centímetros. Professor, eu posso colocar em decimal? Pode. Faz na calculadora e aí arredonda no final. Então, isso vai dar aí aproximadamente 7,07 centímetros. Beleza? Então, se você quiser colocar aproximadamente 7,07 centímetros, tá uma boa aproximação também. Calcule a medida da aresta de um cubo. Ó, agora eu mudei. Agora eu quero a aresta. A aresta de um cubo é toda igual. Ó. Aresta, aresta, aresta. Sabendo que a diagonal do cubo excede em raiz de 2 centímetros a diagonal da base. Opa! Isso quer dizer que o Dzinho é raiz de 2 a mais do que o Fzinho. Tá entendendo? É essa expressão que eu tenho. Dzinho é igual... Opa! Deixa eu apagar ali porque eu fiz um mais onde eu ia colocar um igual. O Dzinho é igual ao F mais raiz de 2. Certo? Bom, eu sei que a diagonal do cubo é a aresta raiz de 3. Eu sei que a diagonal da face é a aresta raiz de 2, né? Diagonal do quadrado. Isso a gente já viu lá atrás em geometria plana. Então, para essa soma aqui, então, essa igualdade de Dzinho igual a Fzinho mais raiz de 2, eu posso substituir por a raiz de 3 e a raiz de 2. Certo? Lógico, vou trazer esse a raiz de 2 aqui para o primeiro membro, para isolar o A. Ok? E aí, eu acho que eu fiz uma animação que vai vir bem aqui, então eu já vou pegar a borracha ali e apagar, tá, pessoal? E aí eu vou colocar esse A em evidência, para poder ali, então, isolar o Azinho. Então tem Azinho aqui, coloca em evidência, vai ficar Azinho que multiplica raiz de 3 menos raiz de 2 dividido por raiz de 2. Tudo isso aqui está multiplicando, o contrário da multiplicação é a divisão. Então eu vou dividir a raiz de 2 por tudo isso daqui, chega nessa expressão. E aqui, pessoal, você deve racionalizar, não pode deixar assim a resposta, tá bom? O que é racionalizar? É multiplicar em cima e embaixo pela soma dessas duas raízes. Por que pela soma? Produto notável. Olha só. Multipliquei em cima e embaixo por raiz de 3 mais raiz de 2. Em cima eu vou fazer a distributiva. Esse vezes esse vezes esse. Embaixo você pode até fazer a distributiva. Mas se você perceber que isso aqui é um produto notável, que é o produto de A menos B vezes A mais B, esse produto sempre vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Raiz de 3 ao quadrado é 3, raiz de 2 ao quadrado é 2. Então você cai nessa expressão onde você não tem mais radicais no denominador. Em cima, raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. E 3 menos 2 denominador é 1. Então o denominador some, vai para o espaço. E aí você então escreve que a aresta é raiz de 6 mais 2. Beleza? Bom, além disso, o que mais que eu posso trabalhar nos prismas? Então agora eu vou sair um pouquinho do paralelepípedo e voltar para os prismas em geral, para a gente falar um pouquinho das áreas de um prisma. Tá? Se eu planificar um prisma, né, eu mostrei aqui um exemplo de uma planificação, era um prisma pentagonal reto, e eu planifiquei. O que eu enxergo aqui? Eu enxergo 2 pentágonos e 5 retângulos. Ok? Normalmente eu divido isso daqui em áreas da base, são 2 bases, então a área da base são 2 áreas iguais, e área lateral, que são essas faces todas aqui. E juntos, então, eu tenho a área total. A área da base, ela vai depender do polígono da base. Ah, é um pentágono, você vai ter que achar uma maneira de calcular a área do pentágono. Normalmente a gente divide em triângulos. Tá? Ah, é um hexágono. 6 é um hexágono regular, né? 6 vezes lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ah, é um quadrado, lado ao quadrado. Ah, é um retângulo, base vezes altura. É um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Ou é um triângulo retângulo, cateto vezes cateto dividido por 2. É um triângulo equilátero, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4.
Tem que lembrar dessas áreas, essas fórmulas de área de figuras planas. Tá? A área lateral, eu queria ressaltar com vocês aqui, a área lateral é bem legal, ó, porque são vários retângulozinhos aqui, né? Sempre que for reto vai ser retângulo, mas se for oblíquo vão ser vários paralelogramos. E se você juntar um no outro, um no outro, no outro, você forma um retângulo só aqui, ou um paralelogramo só. A altura dele vai ser a própria altura do poliedro. A altura do prisma está aqui, a altura está aqui. E esse comprimento todo aqui é o perímetro da base, é a soma dos lados da base. Então a área lateral sempre pode ser calculada como o perímetro da base vezes a altura. Ok? E a área total vai ser a soma de todas as áreas. Cuidado, gente. Não é só somar a área da base com a área lateral. São duas bases. Então vai ser o dobro da área da base mais a área lateral. Isso forma a área total de um prisma. Beleza? Para o próximo vídeo, nós vamos resolver alguns exercícios falando sobre áreas de poliedros de prismas. Beleza? Segue aí.